Olá pessoal, vamos aqui para nossa aula de verbo. A gente vai hoje conhecer e estudar um pouco sobre as conjugações verbais. E aí com isso a gente vai ver os modos e os tempos verbais de cada modo, ok? Na última aula a gente já viu um pouco sobre os modos verbais, agora a gente vai ver mais detalhado, ok? Então, vamos lembrar aqui, vocês já viram isso aqui na outra aula, nós temos o conceito, né, pessoal? O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Pode sofrer variações de acordo com suas flexões, né? Ou seja, então o verbo é uma palavra variável. Ela vai variar em quê, pessoal? Ela vai variar em número, porque nós vamos ter o verbo no singular e no plural. E ela vai variar em pessoa, né? Nós temos a primeira pessoa, que é a pessoa que fala. Nós temos a segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala. Ok? Os tipos de verbo que nós temos os verbos significativos, são os verbos de ação. E nós temos os verbos de ligação, que são aqueles verbos que indicam o estado das coisas, do sujeito. Certo? O verbo possui as flexões de modo, ou seja, nós temos aí os três modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Tempo, que é presente, pretérito e futuro. E número e pessoa, que é o que eu acabei de colocar, né? Singular e plural e a primeira, segunda ou terceira pessoa. E também nós vamos ter variação de voz, que é a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A aula de hoje nós vamos estudar o modo e o tempo dos verbos, ok? E dentro das conjugações verbais. Os verbos são divididos em três conjugações, tá? Primeira conjugação são os verbos terminados em AR: cantar, amar, falar, printar. Segunda conjugação, os verbos terminados em ER, como vender, crescer, poder. E a terceira conjugação, verbos terminados em IR: partir, conseguir, assistir, existir. Lembrando que os verbos terminados em OR, que são aqueles verbos a partir do verbo por, são considerados de segunda conjugação. Então, por, expor, compor, depor, são também de segunda conjugação. Porque lá no início da língua portuguesa, o verbo por era poer. Então, terminaria com ir, né? E aí, com a variação da língua, ficou apenas por. Certo? Vamos agora para o estudo dos tempos e modos, que é o objetivo da aula de hoje, né? Primeiro é o modo indicativo, tá? O modo indicativo é conhecido como modo da certeza. São as ações que vão acontecer dentro dos seus tempos, presente, passado e futuro, certo? Vamos para o básico do básico, que é o presente. É o presente que nós conhecemos, é o presente de algo que está acontecendo. Se o modo é o modo da certeza e nós estamos no presente, é uma ação que está ali acontecendo, né? Ela é estática, ou seja, é o agora, né? O verbo que eu vou trazer para vocês vai ser o verbo cantar, tá? Que é um verbo regular, então, de fácil compreensão. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. E aí eu chamo a atenção para vocês do nós cantamos, tá? Ó. Nesse caso, é igual ao passado pretérito perfeito. É o contexto que vai indicar qual é o tempo do verbo, tá, pessoal? Então, tem que analisar o contexto para saber se eu estou tratando do presente ou se eu estou tratando do passado, que é do pretérito perfeito. Eu trouxe dois exemplos aqui para que vocês percebam o contexto. Cantamos na torcida pelo Brasil na Copa. Nesse caso, como Copa é um evento que já aconteceu, nós estamos tratando de passado. Quando eu digo assim, vamos, nós cantamos com você. Ou seja, eu estou motivando para uma situação que ainda vai acontecer. Então, quando eu digo nós cantamos com você, é porque eu estou colocando uma situação presente, né? Já que ele ainda vai cantar. Até denota um pouco como se fosse futuro, né? Mas a frase é colocada no presente. Aí vamos para os três tipos de passado que nós temos no modo indicativo, tá? O primeiro é o perfeito, que vocês já viram aí. O que é um pretérito perfeito? Como a gente entende um pretérito perfeito? É um passado perfeito, é uma ação que começou e que foi executada e finalizada no próprio passado, dentro dessa circunstância de passado. Então, entende-se uma ação que começa e termina no passado que começou. Ou seja, executada dentro da mesma noção de passado. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos,
vós cantastes, eles cantaram. Percebam que quando eu digo assim, eu cantei, a ação de ter cantado, ela é iniciada, executada e finalizada na noção de passado, que foi o período em que essa música, essa canção, ela foi cantada, que essa ação ela foi executada. Então, por isso que eu considero isso um pretérito perfeito, porque foi uma ação que começou e foi terminada no passado. Quando eu tenho um pretérito imperfeito, já é um pouco diferente. Percebam aqui o conceito, ó. Entende-se uma ação inacabada naquele momento. Ou seja, uma ação iniciada no tempo indicado, que era no tempo passado, mas terminada em outro momento. No entanto, acabou antes do tempo presente. Eu sempre digo que o pretérito perfeito é uma coisa mal resolvida. Ou seja, eu começo no passado e eu venho executando. Ou seja, essa execução, ela perpassa por um tempo maior do que o tempo passado em si. Do que o passado que eu quero colocar, entendeu? Então, eu tô lá, comecei no passado. E aí eu vou executando aquela ação, executando aquela ação, executando aquela ação. Percebam que eu já saí do tempo, por eu estar executando aquela ação, durante um determinado período de presente, né, digamos assim, ela começou naquele passado, mas ela não vai mais terminar naquele mesmo passado. Ela vai terminar em outro, um passado mais recente. Então é uma ação que foi sendo executada num determinado presente, até que ela foi interrompida. E aí no presente que eu estou agora, ela não é mais presente, mas até há pouco antes ela seria. Então ela é imperfeita, porque ela dá sempre uma noção de uma ação que foi executada durante um período. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Percebam que quando eu digo assim, eu cantei, pronto, eu cantei uma música. Numa noite, no barzinho, no karaokê com os meus amigos, eu falei que cantei uma música. Agora, quando eu digo assim, eu cantava, denota que essa ação, ela tem uma noção de execução dentro desse tempo. Pode dizer assim, eu cantava nos bares de Fortaleza à noite. Ou seja, foi uma ação que começou uma determinada idade, determinada noção de passado, e ela foi sendo executada, então ela estava comigo no presente durante muito tempo, até que de repente eu arrumei outra profissão, ou eu não gostei mais, eu não quis mais. E aí ela deixou de ser executada, mas ela permaneceu nesse passado. Só que é um passado longo, né? Um passado que perdurou durante um determinado período de tempo, tá? Então perceba que é uma ação em que ela é executada durante um período maior de passado, certo? E o pretérito mais que perfeito tem o mesmo sentimento do perfeito, tá? Tem a mesma situação do perfeito, ou seja, é uma ação que aconteceu e que foi finalizada no passado. Mas veja aqui, expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Meu Deus, né? O que é isso? Expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Ou seja, um passado dentro de outro passado. Por isso que o mais que perfeito ele é usado na literatura, ele é usado nos textos narrativos. Ou seja, é quando dentro daquela situação, se é um texto narrativo, é algo que já aconteceu. Então, nesse caso, eu vou me remeter a um passado dentro desse passado que já aconteceu. Por isso que ele é mais usado na literatura ou em gêneros narrativos, né? Vamos lá. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Observação. Eles cantaram, né? Tem a mesma estrutura, né? Igual, idêntico. Tanto o do pretérito perfeito, como o do pretérito mais que perfeito. E aí, mais uma vez, é o contexto, é a situação temporal em que vai me indicar se eu estou no pretérito perfeito ou se estou no pretérito mais que perfeito, tá? Quando eu digo assim, eles cantaram a noite toda. Pretérito perfeito, percebam que eu estou falando hoje de manhã, acordamos aí meio-dia e... Ó, eles cantaram a noite todinha no karaokê ontem, foi muito bom. Ou seja, eu estou falando de uma ação que começou e terminou no passado de ontem, né? Numa situação de tempo que me remeto a ontem. Quando eu digo assim, eles cantaram a nossa música. Eu lembro quando a melodia soou. Ou seja, quando eu digo, eu lembro quando a melodia soou, né? Eu tenho uma noção de passado. Agora, quando eu digo assim, eles cantaram a nossa música. Percebam que eu pego uma lembrança e eu coloco um passado dentro dessa lembrança, que é a questão deles terem cantado. Observação 2. Os verbos de primeira conjugação
que são terminados em AR, mudam do pretérito imperfeito para o mais que perfeito, mudando o V pelo R. Ó, uma dicasinha aí para vocês, numa atividade de conjugação verbal, simples, quando é um verbo de primeira conjugação, só vou trocar o V pelo R, ó. Eu cantava, eu cantara. Tu cantavas, tu cantaras. E assim por diante. O restante é tudo igual. Verbos de segunda e terceira conjugação, terminados em E e R, respectivamente, são conjugados desta forma, ó. Então, percebam que os verbos de segunda e terceira, eles têm uma conjugação semelhante, mas que são muito diferentes da de primeira conjugação. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Percebam que eles têm conjugação semelhante, mas eles são diferentes da de primeira conjugação. E vamos agora para o futuro. Nós só temos dois futuros. Um é uma ação que vai acontecer com certeza, ou seja, o futuro do presente é uma ação que vai acontecer. Então, é um planejamento, tá? Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Percebam que nesse caso é uma ação que eu sei que vai acontecer, porque eu estou querendo executar essa ação, faz parte do meu planejamento executar essa ação. Então, eu cantarei nossa música no nosso casamento, ou seja, é um planejamento, é um desejo, e aí vai acontecer porque eu estou querendo que aconteça, né? Então, é uma ação que vai acontecer com certeza. O futuro do pretérito é diferente. Apesar de ele estar no indicativo, ele é um futuro que não vai acontecer, porque ele depende de outra circunstância. Eu sei que é confuso por ele estar no modo indicativo, né? Mas é uma ação que não acontecerá, porque ela vai depender de uma outra ação, de outra situação. É lógico, né, pessoal? O futuro é sempre incerto. Então, não dá para ter uma precisão de que as coisas vão acontecer, porque elas podem depender de outras circunstâncias, que é o caso do futuro do pretérito. Então, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Percebo que no sentimento desse verbo, a gente percebe que eu cantaria sim, mas se tu cantares comigo. Ou seja, quando eu digo se tu cantares comigo, eu estou colocando uma condição, né, para que ele possa vir me acompanhar. E aí, se ele vir me acompanhar, eu vou cantar. Então, é futuro? É. Mas é um futuro condicionado. Condicionado a uma parceria, nesse caso, né? Eu cantaria nossa música, se tivéssemos uma, né? Ou seja, é uma situação, né, de futuro. No entanto, tem uma condicional aí no passado, que é uma coisa que não existe. Vamos para o modo subjuntivo. É o modo da dúvida. Então, nós só temos um pretérito, um presente e um futuro, ok? Então, o subjuntivo é sempre aquele tipo de verbo que vai expressar uma possibilidade, uma dúvida. Sempre vai ter condicionais, né? Sempre vai ter algo que vai colocar aí a condição dessa ação ser executada ou não. Pretérito imperfeito. Indica uma possível ação que deveria ser realizada anteriormente à outra. É conjugada com o auxílio do se, da condicional se. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Então, percebam que é uma condicional. Se eu cantasse, tu me pagaria, né? Ou seja, a gente está sempre colocando aí numa condição, né? Sempre vai haver essa condição. Presente indica uma ação que poderia ser realizada no presente. Ou seja, percebam aí, ó, pessoal, que poderia ser realizada no presente. É conjugada com o auxílio do que? Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem, né? Percebam que nesse caso é presente. É um sentimento de presente, né? Que eu faço que eu cante agora. Mas, para que eu cante agora, você deve pagar o meu cachê antecipadamente. Ou seja, o que eu cante, que é uma situação presente, só vai ser executada mediante uma condicional. Nesse caso, é o pagamento do show. Futuro. Indica uma possível ação que poderá se realizar. É conjugado com o auxílio do quando. Então, é uma possível ação que vai acontecer. Lembra muito o futuro do pretérito lá do indicativo, tá?
Mas a conjugação é totalmente diferente, ó. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Percebam que o quando, por ter esse sentimento, por ter o sentido de tempo, né? O quando sempre expressa tempo. A gente tem essa noção de futuro, né? Quando eu cantar, tu vai perceber que minha voz é bonita. Quando eu cantar, tu vai agradecer por ter vindo para o meu show. Ou seja, eu estou colocando uma situação de futuro para que a pessoa possa ter aí determinado sentimento, determinada ação. Nesse caso, perceba, né? Ó, eu tenho aqui as desinências, ó. Como eu já tinha chamado a atenção para vocês, o pretérito perfeito eu tenho o VA, e o V é no caso da segunda pessoa do plural. E da segunda e terceira conjugação eu tenho o A e o E, né? Partia, vendia, não sei se vocês estão lembrados. Isso aqui depois vocês podem fazer um estudo com mais calma, tá? Alguns são bem fortes, como por exemplo o SSE no pretérito perfeito subjuntivo, né? Se eu cantasse, se tu cantasses, e assim por diante, ok? E aqui que indica as pessoas, né? Por exemplo, o mos. Sempre o mos vai ser usado na primeira pessoa do plural, né? Isso é uma marca bem forte que vai indicar aí a desinência número pessoal. Mas vamos lá. O próximo é o modo imperativo, que é o modo da ordem. Então, o imperativo, vocês vão lembrar sempre de ordem, desejo, de algo a ser feito, tá? São os verbos do imperativo. Então, os verbos imperativos são retirados do presente do subjuntivo. É uma confusãozinha aqui, mas que vocês vão compreender agora rapidinho, fácil. Vamos lá. Primeiro, não existe a primeira pessoa do singular. Por quê? Porque não tem como eu dar uma ordem a mim mesmo. Não tem como eu aplicar um desejo a mim mesmo. Então, nunca vai existir o eu, né? O eu não existe na primeira pessoa não existe a primeira pessoa no imperativo. Então, já vocês têm que lembrar disso, que às vezes tem pegadinhas sobre essa situação em algumas questões, tá? Então, olha aqui, ó. O afirmativo indica uma ação que deve ser executada. Lógico, por que tem deve ser? Porque é o imperativo, é o modo da ordem, né? Vamos lá. A gente vai lembrar do presente do subjuntivo, né? Para que possamos nos ajudar. Mas vamos lá, ó. Canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Nesse caso, eu precisaria de uma lousa para ajudar vocês aqui a compreender. O que ele faz? Ele pega a segunda pessoa do presente simples. Então, quando eu vou lá no presente simples do indicativo, ó, eu canto, tu cantas. Aí eu pego o cantas, coloco aqui, tiro o S, aí fica canta tu. Aí, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais. Aí tu pega o cantais e coloca aqui, ó, cantai. Aí tu tira o S, cantai vós. Então, quando eu tenho canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. O restante é todo o presente do subjuntivo, ó. Que eu cante a gente tira, né? Que tu cante a gente vai tirar, porque o tu não entra, mas é o terceiro, ó. Que ele cante, aí vai virar cante você. Que nós cantemos, cantemos nós. Aí a segunda pessoa tira aí. Que eles cantem, cantem vós. Entenderam? Para ficar mais fácil de perceber, a gente vai pro negativo, que o negativo não muda. Olha aqui, ó. Tirar a primeira pessoa do singular e eu vou conjugando agora o presente do subjuntivo, para que vocês possam perceber como é igual ao negativo do imperativo, ó. Que eu cante, tira. Que tu cantes, cantes tu. Que ele cante, cante você. Que nós cantemos, cantemos nós. Que vós canteis, canteis vós. Que eles cantem, cantem vocês. Só que, lógico, vai ter a negação, porque é negativo, né? Então, não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Ok? O imperativo precisa ser estudado, porque é o mais confusozinho, é o mais complicado, porque envolve tanto o subjuntivo como o indicativo. E as formas nominais, para finalizar a nossa aula, nós temos três. Nós temos o infinitivo, que tem valor de substantivo,
nós temos o gerúndio, que tem valor de advérbio, e nós temos o particípio, que tem valor de adjetivo. Vamos ver aqui como é que dá o infinitivo. O infinitivo tem dois. Nós temos o infinitivo pessoal, que é aquele que vai ter uma conjugação desse verbo, né? E nós temos o impessoal, que ele não tem conjugação. Ele tem realmente um valor de substantivo, que é o nome que eu dou para aquele verbo. Vamos lá primeiro para o pessoal. A conjugação, ou seja, indica a ação que o sujeito vai fazer. Então, é conjugado com o auxílio do para. Ele é idêntico ao futuro do subjuntivo, só que em vez de usar o quando, eu vou usar o para. Então, para eu cantar, para tu cantares, para ele cantar, para nós cantarmos, para vós cantares, para eles cantarem. Lembre quando eu vou usar o para eu, né, no final das frases para ligar uma outra oração, lembre das aulas de pronome, eu vou usar sempre um verbo no infinitivo. Então, vamos lá. Eu comprei uma roupa nova para eu vestir. Então, para eu vestir é o modo infinitivo pessoal, ok? E, bem aqui, ó, eu ensaiei demais para eu cantar hoje, né? Então, toda vez que tiver a conjugação do eu cantar, e percebam que é uma situação presente, né? Ou uma situação meio que não tem tempo, vai ser infinitivo. Agora, se for a situação de futuro, aí já não vai ser, já vai ser futuro do subjuntivo. Que aí eu vou usar o quando para facilitar a minha vida, né? O impessoal, não há conjugação. É usado para indicar o nome do verbo. Ou como verbo auxiliar na locução verbal, que vai ser assunto da nossa próxima aula. Cantar. O cantar dos pássaros é belo. Perceba quando eu falo o cantar, o verbo cantar, que é na sua forma infinitiva, tá aí como se fosse um substantivo, o sujeito da oração. O que é belo? Cantar dos pássaros. Então, nesse caso, cantar virou substantivo. É uma palavra substantivada, mas é o verbo no infinitivo. O gerúndio equivale a um advérbio. Indica a ação em execução. Ou seja, o gerúndio é sempre o verbo em execução. Um dos grandes erros que nós estamos vendo nas redes sociais hoje é o uso do gerúndio para uma situação de futuro. Não existe. Não existe na língua. A língua não aceita. Porque o gerúndio é uma situação presente, é uma situação de algo que está sendo executado. Então vocês já ouviram algumas blogueiras, algum pessoal aí do YouTube, colocando assim: eu vou estar gravando. Quando eu coloco a situação de vou estar, é uma situação de futuro. É uma locução verbal que indica futuro. Então eu não posso colocar gerúndio, porque vou estar é futuro. E gerúndio é uma coisa que só pode ser feita no presente, certo? Então não dá certo. O pássaro está cantando apenas de manhã. Nesse caso, perceba que o verbo cantar, ele está na locução verbal. Está cantando. Então, equivale aí ao né, nesse caso, é um advérbio de modo, né? Mas é lógico que é locução verbal, certo? Particípio. Equivale a um adjetivo. Indica a ação executada, ou seja, não é que ela nos remete a um passado próximo, digamos assim. É que a ação já foi executada, ela já foi praticada, né? O cântico foi cantado às pressas. Olha aí, o cântico foi cantado às pressas. Perceba que foi cantado, né? Já está no passado. E quando eu digo cantado, é algo executado, feito daquela maneira já terminado, né? Ó. Então, nós temos duas formas, que é a regular, o verbo é acrescentado ado ou ido, e irregular, o verbo sofre uma redução. Então, pagado, pago, entregado, entregue. Aí eu tenho dois exemplos aqui para vocês. O tempo foi gasto erradamente. O menino tem gastado muito dinheiro. Ou seja, são formas aí que envolvem particípio. Eu não vou focar muito nos particípios na aula de hoje, porque vai ser conteúdo de uma outra aula. A gente vai estudar apenas as vozes verbais e locução verbal. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, vocês podem tirar as dúvidas e pesquisar, tá, pessoal? Muito importante.